Welcome, pessoas. We like to welcome. Villain welcoming is. Tá aí uma língua que eu não queria aprender. Bienvenidos a qual? Dutch. Como é que fala? Holandês. Ah, mas pra quê também, né? Ah, mas até aí tem várias línguas que você pode falar pra quê? Aquele buraco. Mas enfim, tudo bem, gente? A gente tá aqui numa quarta sim. Finalmente um episódio de quarta sim, né? O último aí tivemos questões. E aí, quem achou que a quarta não ia virar quarta sim estava enganado, porque a quarta, ela era quarta não. A quarta não é quarta não. Não importa se a quarta sim aconteceu, a quarta não é quarta não. Exatamente. E como é que você tá? Como é que foi sua semana aí de lançamento do álbum? Eu tô péssimo. A semana de lançamento do álbum foi ótima. Essa semana eu ainda não consigo. Na verdade, as coisas que eu quero fazer pra continuar a divulgação dão bastante trabalho. Então vai demorar um pouquinho pra eu fazer. Então, de vez em quando eu vou lançar um tweet ou outro, uma foto ou outra, quando der, né? Mas tá tendo repercussões? Como é que tá? Conta pra gente. Ah, tem gente comentando pelos números que eu tô vendo no Spotify, realmente tem gente ouvindo e tal. Então tá legal, tá uma repercussão boa, sim. Arrasou. Bom, a minha semana tá ok também. Ah, mas eu não falei porque eu tô péssimo, né? Ah, fala, por que você tá péssimo? Eu não sei, gente, tem dia que eu acordo que eu queria morrer. De ovo virado. Eu queria ser a Lana Del Rey naquele momento e estar morta, sabe? Aí conforme o dia vai passando, às vezes melhora, às vezes não. Hoje melhorou. Mas, não sei. Eu ando muito instável. Entendi. Eu tô meio mal. Não mal, vai, mas eu tô ok, vai, essa semana. No começo da semana eu tive um grande problema, né? Porque eu fui ao dentista. Porque eu tenho bruxismo, aí pra quem tá ouvindo não sabe, contar mais sobre a nossa vida, eu tenho bruxismo. Bruxismo é quando você faz rituais. Isso, né? Exatamente. E aí eu fui ao dentista pra poder fazer uma placa, daquelas placas de silicone que você põe. Esse é que você vai falar uma plástica. Pior que a minha dentista faz plástica, mas enfim, ela aplica botox, essas coisas, sabe? Já aproveita. Ela podia fazer esse kit 2 em 1, né? Faça um botox e ganhe uma obturação. Olha só. Não funciona muito bem assim, mas enfim. Ok. Aí eu fui fazer a placa, fiz a placa e tal, beleza. E aí, segunda pra... Foi segunda? Foi segunda pra terça. Foi o primeiro dia que eu usei a tal da placa. E provavelmente eu conversei com minha dentista, deu algum problema no molde da placa e ela estava simplesmente destruindo a minha boca. E eu acordei parecendo que meus dentes iam sair do lugar, assim. Porque parece que ela estava meio torta, então ela empurrou alguns dentes pra dentro ou pra fora e tal da boca. Então, os meus dentes, principalmente da frente e de baixo, eu acordei com eles muito doloridos. Parecia que eles tinham realmente saído do lugar, assim. Foi bem dolorido. Mas aí isso já foi o começo da semana bem chato. E aí teve outras coisinhas da vida e tal. Mas, anyway. Vai tudo ficar bem. Como diz a Pablo. Nossa, eu espero, viu? Eu tô querendo fazer uma guinada radical na minha vida em 2021. Inclusive, hoje eu e o Roba estávamos conversando, porque nós temos as mesmas insatisfações, né, da vida. São bastante parecidas. E aí a gente resolveu fazer uma pesquisa. Eu falei, Pi, será que a gente tá na crise da meia-idade? Porque eu e o Roba temos 42 anos, né? O Roba é 6 meses mais velho que eu. E aí a gente foi olhar no Google e aparentemente a gente está. Olha só. Pode ser um sinal. E eu li uma coisa que me deixou um pouco triste, talvez deixe todo mundo que ouve esse podcast também. Eu estava lendo que, segundo estudos, né, de acordo com estudos, a curva da felicidade ela é em U. Sim. Então, conforme você vai, né, se você é criança, aí você vai para adolescência, começa a entrar na idade adulta, então você está descendo Sim. o U, né? Sim.
Então a sua felicidade vai diminuindo. E aí. Mas pro final da vida ela vai aumentando. E aí o fundinho ali, a curvinha do U, é quando você faz tipo 50 anos. Nossa. E aí ela volta a subir, né? Por isso que. Não que isso seja uma regra, né? Mas é muito comum que pessoas idosas sejam um pouco mais de bem com a vida, assim. Sim. Porque também é a idade que você toca o foda-se. É, né? e eu acho que é mais essa sensação do tipo assim, ai, foda-se, sabe? O mais difícil eu já passei, tô aqui, agora é só viver. Exato. A minha mãe falava que o sonho da vida dela era aposentar, porque aí finalmente ela seria feliz. Eu penso muito nisso hoje, viu? O problema é que eu não vou me aposentar, né? Porque eu não sou uma pessoa CLT. Mas... então, considerando que a curvinha aí do U, quando volta a subir nos 50, isso quer dizer que eu tô nos anos mais infelizes da minha vida, né? É. Se a gente for fazer essa análise geral da população, sim. E o que quer dizer também que se é com 50 anos, que é o fundo, significa que ainda vai piorar, olha só. Porque você está com 42. Até os 50 acho que eu vou sofrer muito. Mas acho que assim, num geral, esse ano foi um ano triste, né, pra todo mundo. Então, Sim. talvez ele seja um desvio na curva aí de todo mundo. Ai, não sei. É. Ah, teve outra coisa que eu fiquei triste também. As lojas que eu estava traqueando o preço, né, pra comprar o bendito do meu computador na Black Friday, aumentaram os preços, obviamente, já que faltam 2 semanas aí pra Black Friday. E aí agora é esperar pra ver o que vai acontecer no dia da Black Friday, enfim, né? Provavelmente vai voltar ao mesmo preço que você estava acompanhando antes de aumentar. Exato. Que ódio. Mas, enfim. Inclusive na Black Friday talvez seja um momento menos triste desse momento que eu tô vivendo. Porque tem algumas coisas que eu tô planejando comprar. Desde coisinhas que eu preciso, tipo, sei lá, um HD externo, até equipamentos de música, né? Então, tem um dinheirinho aí que tá guardado que vai ser bem gasto aí na Black Friday. Obviamente, se tudo der certo com aquela preços. pequena alegria que vem com o consumismo, né? Que acaba em 5 minutos também, né? A hora que chega o pacote, você abre o pacote, pega o negócio e acabou a alegria já. Exato. Porque a grande alegria é você comprar e esperar o negócio chegar, né? Depois que chegou, foda-se. Sim, isso é um grande fato. Né? Isso é um grande fato da vida. Mais um U aí, né? Você tá super feliz comprando, aí chega o negócio e você... Não é nem um U, é um... É uma descida, uma ladeira. É um J ao contrário, né? Enfim. Enfim. Mas hoje eu resgatei, pesquei uma pergunta que foi feita pra gente há muito tempo atrás, que é sobre se sabemos dirigir. E aí eu te pergunto... Quem fez a pergunta, você se lembra? Eu não me lembro. Tá bom. Faz muito tempo. Mas enfim. E você lembrou assim, do tipo, lembrei. Eu lembrei, porque daquela vez teve aqueles episódios que a gente tava respondendo perguntas, né? E aí a gente não respondeu essa. Porque não deu tempo. Mas e então, você sabe dirigir, Rodrigo? Não. Eu soube, mas eu não sei mais. Eu tirei carta quando eu fiz 18 anos, né? E vocês sabem que eu fiz 18 anos numa era muito longínqua. Eu ainda estava ali no comecinho do meu U, né? Ainda era uma pessoa mais feliz, não era tão deprimida quanto sou hoje. E na época que eu tirei, ainda era aquela época mais fácil de você tirar uma carta. Ainda era aquela carta que era amarelinha, que não tinha foto, lembra? Isso eu não sei. Isso eu acho que era só aqui que era assim. Pelo menos em BH eu não me lembro de uma carta. Eu não sei como que era a nível Brasil, mas em São Paulo, quando o Detran ainda era ali na frente do Parque do Ibirapuera, né? Porque não é mais, certo? Acho que não. Enfim, era uma carta amarelinha tal, e era diferente das cartas das CNHs que tem hoje, que tem foto, enfim. E o procedimento era muito mais fácil, né? Você fazia X aulas de autoescola, fazia o teste
escrito não, né? O teste teórico, né? Das É. leis lá e tal. Fazia o teste psicodélico e era isso, né? Sim. Ou, no caso, Mas não tinha, não psicotécnico. tinha, não tinha teste de direção? Tinha o teste de Ah, direção, claro. Mas hoje em dia, até onde eu saiba, né? Porque depois enfim, vou voltar nisso. Mas hoje, até onde eu saiba, a quantidade de horas que você precisa fazer autoescola é muito maior. sim. Você precisa fazer aulas e teste, eu acho, de primeiros socorros. Hum, Tem uma prova que é num simulador antes de você nossa, fazer a prova prática. sério? É bem mais complicado. Que Que loucura. eu saiba, né? Eu posso estar tirando E eu tudo isso sei do meu também que cu. hoje tem o lance da biometria, né? Porque antes tinha escola de habilitação que vendia carteira, porque ela podia Aham. falar que você fez todas as aulas do curso técnico, mas você não fez. E hoje não, você tem um dedinho lá que você marca de biometria, então você tem que fechar e abrir a aula. Você tem que estar lá, de fato. Obviamente ainda dá pra quebrar isso, óbvio, né? Os brasileiros sempre arrumam um jeito. Você pode só fechar, abrir e fechar a aula, mas sem estar na sala. Mas até aí, né, tipo, É, você vai ter que estar ali num espaço de tempo muito curto, então. não faz muito sentido, né? Mas é isso, quando eu fiz era bem mais simples. E aí eu fiz autoescola. Minha irmã, meu pai me levavam para dirigir numas ruas que eram mais tranquilas ali no bairro. Inclusive lá era o percurso do teste prático da autoescola, então eu Uhum. treinei bastante o percurso também. Tudo certo no exame teórico, tudo certo no psicotécnico. E o exame prático também, eu passei na primeira, assim, fiz uma baliza perfeita, fiz o percurso bonitinho, até parecia que eu sabia dirigir, né? Inclusive, se fala esse negócio de comprar carta, minha mãe comprou carta. Ah, é? Ela fez 3 vezes o teste, não passou, aí ela voltou na autoescola e comprou a carta. O meu padrinho, ele não comprou a carta, mas ele comprou passar no teste visual, porque ele é daltônico. E na época que ele tirou Ah, carteira, pessoas daltônicas, tipo, não não podiam. podiam. Ou iam pagar muito mais. Sei lá, tinha um impedimento, assim. E aí ele era daltônico e não podia. E aí ele meio que pagou pra poder passar no teste visual. E hoje ele é motorista, olha só que irônico, na verdade. Olha só, que ironia. Mas aí começaram as desgraças, né? Eu comecei a dirigir, né? Saí sozinho, com carro e tal. E na época minha mãe tinha um Escort L branco. Não lembro a placa. Seria Mas, estranho se você se lembrasse, mas enfim. mas nossa, eu saía com aquele Escort pra tudo que era canto. Eu ia no cursinho, aí depois na faculdade, ia no shopping, ia no cinema, ia em casa de amigo. Eu ia pra lá e pra cá com aquele carro. Só que eu sempre fui uma pessoa um pouco estabanada, né? Com problemas de equilíbrio, com problemas de noção de espaço, esse tipo de coisa. Então, uma vez eu fui tirar o carro da garagem e ralei o carro na parede. Tinha a garagem e aí tinha um corredorzão, Uhum. né? Que era lateral à casa e a garagem no fundo. E aí eu ralei o carro na parede. Aí uma vez eu ralei o carro num ônibus. Eu fui ultrapassar um ônibus e ralei o paralama no ônibus. E eu acho que com o Escort foi isso. Eu não cheguei a bater o Escort. Hum. Minha mãe bateu o Escort, tipo, bateu feio assim e tal. E aí, chegou uma época que foi a época que a minha família estava bem mal de grana e aí a gente vendeu o Escort e ficou só com a Paraty do meu pai. E meu pai já era aposentado nessa época. Mas aí eu deixei de usar o carro com maior frequência e usava só de vez em quando. E aí uma vez eu peguei o carro para ir para a faculdade. E aí eu estudava no Mackenzie,
Teve 2 situações que foram incríveis. Eu estudava no Mackenzie. E aí eu costumava voltar acho que eu ia e voltava pelo Pacaembu. Então na hora foi um dia que tinha acabado a aula, que eu ia embora. E aí eu tava descendo ali eu não lembro o nome da rua, mas é aquela rua onde tem a FAAP que vai dar no Pacaembu, na Avenida Pacaembu. Eu tava passando, tipo, na frente da FAAP, assim, eu ouvi um barulho esquisito quando eu fui trocar de marcha. E eu nunca dirigi um carro automático na vida, eu sempre dirigi carro com câmbio manual. E aí eu fui trocar de marcha e fez um barulho esquisito, e aí o pedal da embreagem tava em falso, né? Eu pisava, tipo, ele não acontecia nada. Eu falei, caralho, estourou a embreagem. E aí não tinha como trocar de marcha, né? Aí eu falei, ok, eu vou tentar trocar de marcha no tempo. Aí, né, continuei seguindo a Avenida Pacaembu e tal, fui tentar trocar de marcha, aquele barulho no câmbio, né? Ok, vamos de novo. Falei, puta, eu vou parar. E nisso o carro morreu, né? Falei, vou parar porque eu vou, além de estourar a embreagem, eu vou estourar o câmbio também, né? Aí, coloquei o carro em primeira, liguei e vim da Avenida Pacaembu até o Tremembé em primeira. Fiquei à direita, liguei o pisca-alerta e fui indo da Avenida Pacaembu até o Tremembé, uma grande distância para quem não conhece São Paulo direito. Zona Oeste, centro até o extremo da Zona Norte. Então é bem longe. E só que toda vez que eu ficava torcendo pros faróis todos estarem verde, né? Porque toda vez que o farol tava vermelho e eu parava, o carro morria. Aí eu, né, deixava lá em primeira, ligava o carro e vinha. 2 horas depois eu cheguei em casa. E a outra coisa é que para fazer essa volta ali do Mackenzie, eu tô falando como se todo mundo soubesse né, o lugar onde eu tava, mas enfim, para quem entende. Para fazer a voltinha ali por trás do cemitério, eu saía do Mackenzie, subia ali a Consolação, e aí para fazer a volta ali no cemitério da Consolação, para poder ir pro Pacaembu, eu fazia uma conversão à direita que era proibida, porque à direita tinha uma faixa de ônibus. Então eu sempre ficava ali, né, esperando os ônibus. Na época os ônibus não eram no canteiro central. Não, na época, isso faz muito tempo. A faixa de ônibus era à direita, não no canteiro central. E aí eu esperava os ônibus passar e tal, e já ficava dando aquela embicadinha, né, para aproveitar a primeira oportunidade e fazer a conversão proibida. E nessas, um ônibus bateu e levou o para-choque e acabou com a lateral dianteira do carro. Aí eu tive que parar ali, o ônibus parou, todo mundo desceu. Os passageiros te odiando. As pessoas começaram a me xingar. Uma passageira me deu o cartão dela porque ela era advogada e ela pensou, ele vai precisar, né? Uma empresária à frente do seu tempo. Mas assim, como não aconteceu nada com o ônibus, não deu nenhum arranhão, como é que é o nome da SP Trans? A SP Trans liberou o motorista, ele foi embora e eu fiquei lá, né? E aí acho que eu voltei pra casa com o carro destruído, né? E foi isso. E aí, a última tentativa, que foi quando eu realmente falei, ok, pra mim chega. Isso não é pra mim. Eu tava no meu bairro, lá no Tremembé, onde eu morava, e aí eu fui descer uma rua e fui indo pra direita pra dar preferência pra pessoa que estava subindo a rua, né? Porque é preferência de quem sobe. Só que nessas de indo pra direita, eu bati
em um carro que estava estacionado. Tinha uma pessoa dentro do carro. Esta pessoa estava segurando uma criança. A criança voou com a cabeça no vidro do carro. Você nunca me falou essa parte. Eu nunca te contei isso? Não, eu sabia que tinha uma pessoa dentro do carro. Até aí, ponto. Porque, obviamente, né, ninguém estava preparado para ter o seu carro estacionado e parado atingido por outro. Graças a Deus não aconteceu nada com a criança, não aconteceu nada com a pessoa. E aí eu tive que pagar o conserto do carro da pessoa. E o conserto do carro do meu pai. E eu não tinha dinheiro para isso. Então, o conserto do carro do meu pai levou meses para acontecer, porque antes eu tinha que pagar Sim. o conserto do carro da pessoa que eu atingi, né? E foi aí que eu desisti. Aí, depois disso, as únicas vezes que eu dirigi, e aí nessas a minha carta já tinha vencido, e eu nunca renovei minha carta, né? Outra diferença também é que nessa época, quando eu tirei, a minha carta já valia por 4 anos. Ah, agora, desde quando eu tirei, pelo menos, ela vale por 1 ano. Aí depois que ela tá por 1 ano, você pega a que dura 5. Se não tiver pontos Se na não tiver carteira. ponto nem Na minha nada. época não tinha isso de pontos na carteira, não tinha nada. Não? Não. Gente, era tipo o Wild Wild West, né? Talvez até já tivesse pontos, agora eu não tô me lembrando, mas eu acho que não tinha. Mas de fato, quando eu tirei minha carta, ela já valia por 4 anos. E foram esses 4 anos em que eu dirigi. E depois eu só dirigi e não deveria ter feito isso. Mas uma vez que uma amiga uma amiga minha saiu, bebeu horrores, passou mal. E a vaca da namorada dela, em vez de fazer alguma coisa, me ligou pra eu ir lá resolver o problema. Aí eu catei minha amiga, enfiei no carro dela e fui dirigindo sem carta Nossa. da Consolação até a Brigadeiro Luiz Antônio, onde ela morava pelo menos. Bom, pelo na menos época. era uma distância pequena. Era uma distância pequena. E uma outra vez eu dirigi o carro da Camila. Não lembro por que motivo, mas também é uma distância super curta. Sei lá. A gente não chegou nem a sair da mesma rua. Acho que, tipo, pra trocar o carro de vaga, sabe? Alguma coisa assim. Ela tava parada em algum lugar e ela foi segurar a vaga em outro lugar. E eu dirigi o carro de uma vaga pra outra. Entendi. Eu acho que foi uma coisa assim. Desde então, isso, sei lá, foi em 2000 e pouco. Desde então eu nunca mais peguei num carro. A nossa história nisso é bem parecida, porque o meu, tipo, eu também tirei carta com 18 e eu não queria, eu nunca gostei de ter carro, assim, nunca senti necessidade nenhuma, apesar de, como eu contei no outro episódio, tipo, eu atravessava longos quilômetros pra ir, né, pra ir pro trabalho, do trabalho pra faculdade e da faculdade pra casa. Me ajudaria bastante ter um carro. Mas eu nunca tive interesse de ter carro, primeiro porque, assim, a minha família, a gente não tinha condições de comprar um carro. Então eu falei assim, pra que eu vou tirar a carta se, tipo, pra comprar um carro eu vou ter que me endividar por anos? E assim, entre as minhas prioridades e as prioridades das pessoas da minha casa, era a menor delas ter um carro. Então eu falei assim, não faz sentido. Então eu não queria tirar. Só que aí eu trabalhava na loja e aí o meu pai falou, tira a carteira que eu pago. Não caiam nessa, tá, ouvintes? Esse é um cautionary tale pra vocês. Ele falou, tira a carteira que eu pago, e aí se você passar na faculdade federal, o dinheiro que eu ia pagar a sua faculdade, eu te pago um carro. Aí como na época eu tava fazendo uma viagem que demorava, né, eu demorava 3 horas pra chegar da minha casa até o trabalho, e depois do trabalho pra faculdade 1h30, e da faculdade pra minha casa 1 hora, eu falei, bom, acho que vai valer a pena, não é verdade? Parar de pegar tanto ônibus e tal. Aí, beleza. Falei, tá bom, vou fazer então a porcaria da aula. Aí eu saía do trabalho às 6 horas da noite, ia pra autoescola, e aí na autoescola eu ficava lá, tipo, eu fazia normalmente 2 aulas por dia, pra poder matar logo, né, esse período do negócio. E aí eu saía da autoescola, tipo, 8h30 da noite, ia pra rodoviária de Lagoa Santa pegar um ônibus pra ir pra BH, pra ir pro cursinho, porque na época ainda não tava na faculdade ainda, quando eu fiz.
E aí do cursinho eu ia pra casa. Então era realmente um inferno na minha época, né? minha vida nessa época. Aí beleza, fui lá, fiz. Aí meu pai, essa flor de pessoa, ele pagou a primeira aula, tipo, o primeiro mês de aula. E nunca mais pagou. Só que como eu já tava lá, eu já tava fazendo o negócio, eu falei, terminar essa bosta logo, né? Todo mundo fala que precisa de carteira, vamos tirar essa porcaria dessa carteira. Aí fiz, passei no exame lá, foi tranquilo e tal. E aí comecei as aulas de direção. E aí nas aulas de direção, eu descobri, basicamente assim, eu não descobri porque eu já tinha tido antes, mas eu descobri os meus ataques de ansiedade na aula de direção. Porque quando eu ia dirigir, mesmo quando a gente estava dirigindo assim, em ruas vazias, ninguém, porque Lagoa Santa, né, gente, não tinha ninguém fazendo nada. Eu saía do carro, as minhas costas inteiras ensopadas, o meu rosto inteiro ensopado, a minha mão, eu não conseguia segurar o volante direito, de tanto suor. Mas beleza, fui lá, fiz, e aí foi tudo bonitinho, fiz o exame, também foi ótimo, tipo assim, fiz a baliza, e eu não treinava, né, porque assim, o meu pai, ele é uma pessoa que é uma flor de pessoa, então ele não tem muita paciência pro ofício de ensinar. Então, tipo assim, eu estava aprendendo, aí ele me botava no volante, obrigado a dirigir, e qualquer erro que eu fazia, ele me xingava. Nossa. Então era ótimo aprender com ele. Então eu não treinava fora das aulas, eu só treinava nas aulas. Mas aí, quando eu fui fazer, foi ótimo, porque eu fiz em Lagoa Santa, que as ruas são super tranquilas, e foi muito engraçado. Quando eu fiz a baliza, né, no teste, era numa descida. Nossa. Eu fiz baliza numa descida. Assim, ela não era muito íngreme, mas ela era uma descida. No teste? No teste. Que absurdo. No teste. E aí... Nossa, porque fazer baliza já é difícil no plano, sim, né? Sim. Não, e aí eu fiquei super triste, porque assim, eu coloquei, aí na hora que eu entrei com o carro, o instrutor que tava, né, aplicando a prova, ele falou assim, não, pode sair, não precisa terminar, não. Eu falei, ai, que bosta, né, não passei. E desci e fui embora e tal, fui pra área de teste. E aí ele falou que não, eu passei de primeira, porque ele falou que a baliza foi ótima, ele falou, ia ser muito difícil se você entrasse com o carro inteiro, parasse o carro e tirar o carro. Aí eu não ia te fazer tirar o carro no seu teste, numa descida. Como você já entrou com a bunda certinho e ia encaixar o carro, falei, não precisa dele continuar. Mas a sua baliza foi no final do teste? Foi no meio do teste. Nossa. Foi tipo, eu saí de um ponto, né? Aí eu dei tipo uma volta de uns 3 quarteirões, assim, tipo, em largura, e em comprimento uns 2 quarteirões, e aí voltei. Foi tipo um quadrado, meu teste. E aí a baliza foi no meio. Nossa, no meu, a baliza foi a primeira coisa que eu fiz. As pessoas me falaram que em BH acho que também é assim. A primeira coisa que você faz é a baliza. Eu não fiz a primeira coisa, a baliza. E aí depois o percurso. E aí no percurso aconteceu uma coisa que o meu instrutor da autoescola já tinha me alertado. Que tinha uma descida num determinado momento do percurso. Uhum. E a instrução que eles dão, ou a regra, ou sei lá que caralho que seja, é que você não acelere numa descida. Uhum. Que você desça segurando, né, controlando a velocidade com o freio. Uhum. E aí o instrutor me falou que isso ia acontecer. O cara que estava me avaliando, a hora que chegou na descida, ele falou, solta esse freio, vamos. Solta o freio. E eu fui segurando o freio até terminar a descida. Uhum. Não soltei, não acelerei. Não caiu na pegadinha. Né? Mas provavelmente eu só não caí porque o instrutor me avisou. Sim. Mas aí foi super de boa e tal, passei, aí tudo lindo, lá. Aí, né, tava no cursinho, passei na faculdade. Só que, there's a twist, eu passei na faculdade estadual e não na federal. Nossa, seu pai era muito filha da puta. Era muito filha da puta. E assim, é porque assim, tinha também vários níveis, né? Ele não queria que eu fizesse design, ele queria que eu fizesse engenharia, porque ele trabalha com decoração, então o sonho dele era ter a empresa nossa, que eu ia construir os prédios e ele ia decorar os prédios, essas coisas, né? De família. E aí, ou seja, a faculdade também era gratuita, mas foda-se, né? Não ganhei o carro. E aí, tipo, foi essa coisa do tipo, legal, eu tenho uma carteira que eu não queria e que eu não ia pagar, porém eu paguei. E eu não vou dirigir, porque eu não tenho um carro, eu continuo não querendo comprar um carro. A minha mãe até ensaiou comprar, eu falei, não mãe,
pra quê? Ela, mas você faz um trajeto muito grande. Eu falei, mãe, mas a gente vai tirar o dinheiro da onde? Vai materializar o dinheiro? Vai roubar um banco? Vai fazer dívida? Não, sabe? Tinha acabado de pagar o nosso apartamento, nossa casa, tipo, que a gente conquistou minha mãe pagou durante, sabe, milhões de anos. Agora vai entrar em outra dívida? Não, né? Pelo amor de Deus. Aí... E essa foi a última vez que eu dirigi. Não, mentira. Depois eu dirigi uma outra vez o carro do meu pai, que foi uma briga grande que a gente teve também. Porque, assim, eu aprendi a dirigir com um Uno. E é muito diferente quando você aprende a dirigir com um carro pequeno e vai dirigir um carro grande. Sim. E o meu pai, ele tinha um Renault Scenic na época. E os carros da Renault, dessa linha do Scenic, eles são altos. Então, enquanto no Uno eu me sentia dentro do que eu estava movendo, do tipo assim, parece que você tá perto do motor, sabe? Então você tá próximo de onde tem o arranque das coisas. No Scenic, parece que você tá sentado em cima de onde acontece o arranque. Você tá meio que, tipo, distante, assim. Então, a sensação era diferente e tal. E aí eu deixei o carro morrer umas vezes, deu aquelas engatadas vezes. Eu aprendi a dirigir num carro 1.0 e o Scenic era 1.6. Então eu soprava no acelerador, o negócio já tinha que estar na quinta marcha. Então foi tipo um desastre. E meu pai gritando na minha cabeça. E aí nesse dia que aconteceu isso, eu só falei assim, chega, não quero, não vou dirigir mais. Pode pegar seu carro. E aí ele, não, você pelo menos vai levar a gente de volta pra casa. Eu falei, não. Aí ele, não, eu não vou dirigir. Eu falei, bom, então você vai ficar aqui. Coloquei a chave em cima do banco e fui andando em direção à casa. E aí depois ele pegou o carro, me pegou e tal. Mas desde esse dia eu nunca mais dirigi. Foi em 2000 e... Eu tava com 18? 2007. Nunca mais eu dirigi desde então. E eu tomei meio que uma... Não é aversão a palavra, porque de vez em quando eu me imaginava, sabe, com o carro, levando meu irmão pra faculdade, buscando a minha mãe no trabalho, sabe aquela coisa bem, tipo, nós três ouvindo música, uma coisa bem família, assim. Eu imaginava isso, mas, sei lá, eu acho que o carro vem com tantas coisas a mais nele, no pacote, sabe, que eu perdi completamente a vontade. Tipo, hoje, principalmente hoje, depois que eu me mudei pra São Paulo, pensando onde a gente mora, obviamente, eu não vejo a menor necessidade de carro. Eu também não. Desde que eu saí do Tremembé, a primeira vez que eu fui morar sozinho. E olha que a primeira vez que eu fui morar sozinho, eu não morava perto do trabalho, mas eu tinha várias... Eu morava na Avenida 9 de Julho, eu tinha muita opção de transporte. Eu trabalhava na Lapa, então eu pegava um ônibus na 9 de Julho até o Terminal Bandeira, e no Terminal Bandeira eu pegava um ônibus pra Lapa. Sim. Porque assim, aqui Acho em São Paulo... não era nem no Terminal Bandeira, era no Paissandu que eu pegava... Bom, enfim. Mas aqui em São Paulo, assim, das cidades capitais que eu conheço, pelo menos, é muito fácil, se você tá na zona central, você se locomover sem carro. Porque eu consegui entender a galera que mora na Zona Leste, na Zona Sul, que é muito longe de ônibus, você vai demorar horrores. O metrô, obviamente, não chega lá. Então aí eu consigo compreender. Agora, eu acho sempre um absurdo, tipo, sei lá, as pessoas que moram em Pinheiros, tipo, o pessoal trabalha comigo, por exemplo. Algumas pessoas moram, tipo, no Itaim, trabalham em Pinheiros e iam de carro. Não faz sentido. Como assim você vai enfrentar o trânsito de São Paulo, que é o inferno na Terra? Pra quê? Mas a gente entra mais tarde, sai mais tarde, a gente foge do trânsito. Meu amor, o ônibus também foge do trânsito nesse horário. O metrô foge do ônibus. Sabe, tipo, eu acho muito estranho. Então, tipo, eu perdi total o tesão. E aí, tipo, juntou essa questão da praticidade, do preço e tal, com outras coisas que hoje eu vejo de forma diferente, tipo, questão ambiental, sabe? Eu acho que é muito carro com uma pessoa dentro. Então, tipo, eu perdi completamente a vontade. E aí, por conta disso, de todos esses traumas e essas perdas de vontade, eu nunca nem peguei a minha carteira definitiva. Você só teve aquela que dura um ano? Eu só tive a que dura um ano. E aí, quando completou um ano, eu fui dar uma olhada e, tipo, tinha que pagar, acho que era, tipo, sei lá, R$50, uma coisa assim. Mas na época, R$50 era muito dinheiro pra mim. Eu falei, quer saber? Não vou. Eu nunca renovei a minha, porque todos esses incidentes aconteceram antes de completar esse espaço de 4 anos. Então eu nunca nem renovei. Mas é que você realmente teve uma experiência bem traumática. Não, foi
não foi nem, eu não diria nem traumática, mas ela foi muito chata, sabe? Eu tava fazendo uma coisa que eu não queria, e aí no final das contas, o motivo de eu estar fazendo uma coisa que eu não queria nem aconteceu. E aí no final das contas eu juntei tudo, sabe? E assim, e pensando hoje, assim, por exemplo, eu nunca dirigi em BH. Em Belo Horizonte eu nunca dirigi, eu só dirigi em Lagoa Santa. E aí eu fico pensando, se em Lagoa Santa, uma rua que era a rua do Fórum, sabe? Não tinha uma viva alma na rua. Eu suava daquele jeito, eu ficava imaginando eu, sei lá, na Afonso Pena, 6 da tarde. Eu ia ter um troço dentro do volante, sabe? Então eu meio que perdi o gosto, sei lá, perdi completamente a vontade. Na época que eu morava no Tremembé, super fazia sentido, porque tanto o cursinho quanto a faculdade eram ali na Consolação, né? Eu fiz cursinho no Ângulo e o Mackenzie é logo ali um pouco para baixo do Ângulo, né? Então eu sempre fiquei por ali. E aí saía do cursinho, saía da faculdade 10h30, 11 horas da noite, sabe? E aí tinha que pegar o ônibus que passava lá, era o Lausanne, que ia até Santana, e aí em Santana eu tinha que pegar um outro ônibus e chegar em casa mais de meia-noite. E aí de carro, eu sei lá, se eu saísse do cursinho da faculdade 11 da noite, 11h30 eu tava em casa. Sim. Porque eu corria que nem um filho da puta também, tinha essa, né? Mas também nesse horário já o trânsito tá bem menor. Mas eu corria pra cá. Eu fazia cada barbaridade no trânsito. Tirando as vezes que eu bati em todos os carros, ônibus e pessoas, a primeira vez que eu fui na casa dessa mesma menina que morava na Brigadeiro, ela morava na Brigadeiro, só que era um prédio com uma entradinha assim muito escondida. Lembra a entrada do prédio que eu morava na República? Era tipo aquilo. Então você descia a avenida, mesmo ali procurando o número, você não conseguia ver a entrada do prédio. Não pensei 2 vezes. E assim, a Brigadeiro ela desce para os carros e sobe para os ônibus. Isso. Né? Não pensei 2 vezes. Era sábado de manhã, tava nem aí. Manobrei no meio da avenida, subi pela faixa de ônibus, continuei procurando, não achei, manobrei de novo, desci de novo. Meu Deus! Aí que eu achei. Imagina que absurdo. Eu era muito sem noção no trânsito. Realmente. Muito sem noção. E pra voltar da faculdade pra casa, eu catava aquela Avenida Pacaembu que eu dava uma chinelada naquilo que eu não sei como que eu nunca tomei uma multa. Eu nunca tomei uma multa. Nunca. Que loucura. E eu sempre corria pra caralho. Acho que eu nunca furei sinal porque eu tinha muito medo de bater de verdade, né? Batidas piores do que as que eu cheguei a dar. Nunca furava sinal. Mas eu era daquele, por exemplo, que quando o sinal ainda estava amarelando, eu passava. Não, mas aí é ok. Se você tá chegando e ele tá ficando amarelo, ok, você pode passar. Agora, se você chegou e ele já estava amarelo, significa que ele vai ficar vermelho muito em breve, não vai. O que é um absurdo, né? A Simone, minha irmã, que falava isso, que quando a gente saía de carro e com uma amiga dela, a Marilda, às vezes ela furava um sinal e a Marilda falava, você é louca, que não sei o que. Ela falava, imagina, tava amarelando ainda. E a Marilda falava, não tem essa de amarelando. Ou ele estava verde, ou ele estava amarelo, ou ele estava vermelho. Não tem essa. Estava amarelando. Não é um degradê, né? Sim. Uma curiosidade minha é que, apesar de nunca ter dirigido, eu sempre fui entre os meus amigos o que tinha o melhor senso de direção, do tipo... É porque eu pego layout de rua muito fácil. Isso é uma coisa que eu tenho. Inclusive, quando a gente viaja, né, do tipo, eu decoro fácil as ruas onde chega, onde vai e tal, onde volta. E era muito engraçado, porque o Pedro, que é o meu melhor amigo, e o Luke, meu melhor amigo também, eles são péssimos de decorar essas coisas. Tipo, toda vez eu tinha que explicar pra eles o mesmo caminho pra chegar nos mesmos lugares. E eu sabia onde tinha vaga, onde era rua contramão, onde era mão inglesa, onde não podia. E tipo, isso tudo eu tinha decorado. E aí tem uma história maravilhosa, que é a minha história maluca de adolescência, que na época, acho que hoje eu posso contar isso, né? Não tem como multar a pessoa por uma coisa que ela fez anos atrás. Não, né? Mas na época o Pedro estudava na UFMG
E eu já estava na UENG. E a UENG e a UFMG, o prédio de design da UENG e a UFMG, fica uma do lado da outra lá em BH. E aí tava tendo calorada da Federal, e, né, essas caloradas loucuras e tal das pessoas. E aí o Pedro me chamou pra uma calorada. E fui, né? Aí estamos lá bebendo horrores. Acho que eu nunca bebi tanto na minha vida. E aí a gente falou, bom, tá na hora da gente ir embora, né? Porque a gente pegava o anel rodoviário, que é tipo uma BR que passa no meio de BH. E é o caminho mais fácil pra chegar na minha casa, porque eu morava realmente muito longe do centro e tal. E aí a gente falou, não, vamos embora pra casa, que já tá tarde, a gente tá meio bêbado e tal. Tá bom. Tá, é uma coisa que eu nunca fiz, dirigir bêbado. Pois é. E aí, a gente ainda não, beleza, vamos embora. Aí a gente entra dentro do carro pra poder ir embora, porque a gente estava muito bêbado. O Pedro me tira uma garrafa de Dreyer debaixo do banco do carro, quente, e toma. E me dá um pouquinho, eu falei, tá bom. E a gente toma horrores e volta no anel rodoviário. Completamente bêbado. Mas assim, apesar de estar bêbado, eu sabia onde tinha que virar, onde tinha que entrar, onde tinha que fazer aquilo. E eu fui guiando ele foi dirigindo super bem. Olha só. Bom, senso de direção, você sabe que eu não tenho nem a pé, né? Não, você não tem mesmo. E era uma época que não tinha GPS, né? Então, sempre que eu tinha que ir para algum lugar que eu não conhecia, eu tinha que estudar muito bem o caminho antes. Nossa. Com aqueles guias, né? Aqueles mapas, né? Que os taxistas levavam no porta-luva, né? Mas aí uma vez eu fui com um amigo no show do Yes no Olímpia. Isso foi em 1997. E aí o meu amigo eu morava no Tremembé, meu amigo morava na Martiniano de Carvalho, que é no Paraíso. Aí, da minha casa até o Paraíso, eu sabia chegar, beleza. E pra ir do Paraíso até a Lapa? Menino, a gente foi parar no Butantã. E aí a gente voltou. E eu não sei o que eu fazia, que toda hora a gente tava na Consolação. De alguma forma. E aí, é porque a Consolação era onde eu tava, onde eu dirigia todo dia, né? Então, era o seu lugar seguro. De alguma forma eu conseguia voltar até a Consolação. Mas a gente foi parar até no Butantã, né? Pegou lá, é a Francisco Morato que pega? Nem sei. Acho que é. Mas aí, numa dessas, a gente parou pra pedir informações pra um taxista. Não, mas da Consolação pra Lapa é fácil, você pega o Minhocão. Naquela época eu não sabia disso. É uma linha reta, basicamente. Eu era o moço que mora na Zona Norte, né? É, justo. Saiu da Zona Norte, eu já tinha que saber exatamente pra onde eu tava indo. Eu não tinha noção do resto da cidade. Hoje eu tenho um pouco. Muito por andar de ônibus, inclusive, né? Mas aí a gente encontrou um taxista no meio do caminho e perguntou a informação pra ele. Como é que a gente chega, né? No Olímpia, lá na Lapa. Ele explicou. A gente tentou, não conseguiu. E aí chegou uma hora que eu falei pra ele, a gente vai perder o show. O que a gente faz? E nisso a gente tava ali pela Consolação. E aí ele falou, deixa o seu carro aqui. E a gente pega um táxi. Eu tenho dinheiro, eu pago o táxi. A gente tava na Caio Prado, lembra onde a Camila morava? A gente parou o carro, tipo, ali onde tem a PUC, né? Sim. A gente parou ali do lado da PUC. Eu, não quero largar o carro aqui, Ele falou, seu carro é velho e você tem uma trava. Não vão roubar seu carro. Puta que me pariu, tá bom. Larguei o carro lá, pôs a trava, a gente chamou o táxi. Quem era o taxista? O moço que ajudou vocês. O moço que deu a informação. Beleza. A humilhação não para. Fomos pro Olímpia, já tinha rolado umas 3, 4 músicas já, pelo que eu me lembro. Assistimos o show, eu consegui curtir o show, mas desesperado pensando no carro. E aí, beleza. Aí a gente pegou o táxi, né, até a Caio Prado. E eu rezando pro carro tá lá ainda. Chegamos lá, era o único carro estacionado na Caio Prado inteira. E isso era o quê? 2 da manhã, Nossa. talvez?
Aí, beleza, catei o carro, levei ele pra casa dele e voltei pra casa. Uhum. Mas assim, o quanto que a gente se perdeu do Paraíso até a Lapa, eu não consigo mensurar. Eu sempre lembro uma anedota sua sobre essa questão de você não ter senso de direção, que eu ri muito, que é assim, ouvintes. Caso vocês não sejam de São Paulo, abram um mapa, eu juro, essa vale a pena. Abre o Google Maps aí. Rodrigo morava no Largo do Aroche. Então procura aí, Largo do Aroche. Aí quando ele queria ir na Santa Ifigênia, né, que é ali a loja de cacarecos eletrônicos, ele caminhava do Largo do Aroche até São João, numa linha reta até São João ali, né, para a esquerda. E depois que ele estava na São João, ele andava até Ipiranga e depois descia Ipiranga pro negócio. E aí um dia, né, a gente tava conversando, no começo de namoro, eu falei assim, amor, vamos na Santa Ifigênia, então. Aí tá, saímos de casa ele, não, vamos pegar aqui pra gente poder ir pra São João. Eu falei, pra quê? Não, é pra gente poder ir. Eu falei, você sabe que você tá quase do lado da Ipiranga, é tipo uma linha reta, né? E aí eu sempre lembro que você ficou uns 5 segundos pensando assim. Aí você falou, acho que é. Mas eu acho que a discussão que a gente teve, na verdade, nesse momento, é que, na minha concepção, esse caminho pela São João era mais curto. Mas não tem como, meu amor. Um caminho que você vai até um ponto e depois desse ponto você vai até outro, ou seja, você faz um V, não tem como ser menor que um caminho que você faz uma linha reta. Uma linha reta vai ser sempre a menor distância entre dois pontos. Ah, não entendo, não vejo. E fora a gente nas viagens, né? Tipo, a gente passou nessa rua ontem. Passou? Ou quando a gente tava, tipo, em Barcelona a primeira vez. Não, porque aqui é o museu, né, que a gente foi. É? É, amor, aqui é a placa do museu, a gente na frente. É. Nas viagens eu nem me arrisco. Ele fala é por aqui, eu falo vamos. Em São Paulo eu ainda discuto, mas lugares que eu não conheço. Ai. É isso por hoje? É isso. Então é isso, gente. Não manobrem no meio de uma avenida, tá? Evitem.